a situação da saúde aqui no estado de Pernambuco. E eu gostaria de lembrar que a gente denunciou, desde o início da semana, através do WhatsApp do programa, a população mandando vídeos e a gente indo lá e constatando 3 hospitais. Getúlio Vargas, Restauração e Otávio de Freitas. E a Promotoria de Saúde do Ministério Público de Pernambuco se reuniu com a Secretaria Estadual de Saúde e com a direção do Hospital Otávio de Freitas para falar sobre atrasos em cirurgias. Uma inspeção na unidade será feita amanhã para apurar irregularidades estruturais e sanitárias na emergência do hospital. E para conversar sobre essa situação, né, que ultrapassa o Otávio de Freitas, né, relatando aqui que o pessoal está mandando denúncia de vários hospitais, eu vou conversar com a promotora de justiça, Helena Capella. Promotora, boa tarde. Boa tarde. Promotora, o que pode ser feito, né, para melhorar essa situação que a gente tem colocado aqui, que são os próprios telespectadores que estão mandando os vídeos sobre o atendimento em alguns hospitais públicos aqui do estado, hein, promotora? Bem, especificamente em relação ao Hospital Otávio de Freitas, existem 2 inquéritos. Em um deles houve uma audiência na segunda-feira, que foi justamente para tratar essa grande fila de espera de pacientes para realizarem cirurgias chamadas eletivas. A situação está bem pior do que antes da pandemia, em que já existia uma fila grande de pacientes, mas agora com uma certa estabilidade da pandemia e uma melhora do quadro, os pacientes voltaram a procurar as unidades, as emergências e também os hospitais para terem suas cirurgias realizadas. Então, houve um represamento de demanda, porque tanto no ano de 2000 quanto no ano de 2001, ficaram suspensas durante alguns meses as cirurgias eletivas. Então, isso represou e hoje a fila está bem maior do que antes da pandemia. Em relação ao Hospital Otávio de Freitas, a direção da unidade ficou de encaminhar para a promotoria, no prazo de 20 dias, o número desses pacientes que estão aguardando por especialidade. No caso, promotora, também, no caso, sobre o Hospital Otávio de Freitas, né, mesmo o hospital dizendo que vai encaminhar as informações, o Ministério Público solicitou uma reunião com os representantes, é isso? Não, na realidade houve já essa audiência segunda-feira com a direção da unidade e representantes da Secretaria de Saúde. Nesta audiência foi firmado o compromisso através do qual a unidade irá encaminhar o mapa de cirurgias que estão previstas para serem realizadas nos próximos meses, separando por especialidade, para a gente ter a noção do tamanho do problema. E especificamente em relação às cirurgias de reconstrução do trânsito intestinal, o hospital já adiantou que passará a realizar 4 cirurgias dessa por semana. No mês de agosto só foram feitas 3 no mês inteiro. Então a unidade tem condição de fazer mais, porque tem profissionais e tem leitos também, apesar de toda essa situação que existe em decorrência da pandemia. E aí a gente vai ter uma noção desse problema em relação às demais especialidades. Agora, o Hospital Otávio de Freitas também é objeto de outro inquérito civil na promotoria, esse relativo a obras de requalificação e melhoria da unidade. Porque antes da pandemia, pouco antes, no mês de fevereiro, o governo anunciou, dentro do inquérito civil, a liberação de verba de cerca de 11 milhões para poder fazer essa obra, que incluía, inclusive, a climatização, que é um dos pontos essenciais aí para melhoria do atendimento e da assistência à saúde desses usuários. Só que com a pandemia e com a suspensão, né, desses serviços, até porque o hospital ficou como referência para a Covid, essa obra não pôde ser realizada. E aí a promotoria também está acompanhando através desse inquérito, vai inclusive realizar uma inspeção na unidade, porque já foi dado início aos projetos, né, arquitetônicos e complementares para que seja feito esse edital e a obra seja executada. Com essa obra executada, é que realmente o hospital terá como melhorar o seu atendimento, porque na situação que está atualmente, nem agilizando a fila de
pessoas aguardando cirurgia, vai conseguir ter uma grande melhora, digamos assim, na assistência. Porque há necessidade de climatização, há necessidade de deslocamento de alguns setores para outros locais, e isso daí só será possível com a obra. Promotora, inclusive, muita gente falando sobre essas cirurgias, né? A pessoa faz o exame e a cirurgia não acontece, aí o exame vence, né? A senhora já tem a ideia, a informação do hospital de quantas pessoas estão na fila para cirurgia e que tipo de cirurgias são essas? A informação que a gente tem é só relacionada às cirurgias de trânsito intestinal, que são 161 pessoas. Mas existem diversas outras cirurgias, das urológicas, cirurgias geral como um todo, né? Que a unidade, a de urologia é uma lista bem maior do que essa, que a gente tem conhecimento, mas como as cirurgias foram retomadas a partir do mês de julho, porque antes o decreto estava proibindo, né, esse tipo de cirurgia, o hospital alegou que está, como eles chamam, higienizando a fila, vendo quem ainda precisa. Provavelmente algumas pessoas já podem ter morrido por Covid ou outras coisas, dada essa demora, e aí eles vão precisar dizer o número exato para a promotoria de pessoas aguardando por cirurgias nas demais especialidades. Foi para isso que a promotoria deu 20 dias de prazo para o hospital informar. 20 dias. Sobre os outros casos que nós recebemos aqui, pessoas falando sobre Getúlio Vargas, sobre o Hospital da Restauração, e teve também o próprio Hospital Otávio de Freitas. Esses outros casos, as pessoas podem encaminhar para a sua promotoria? Sim, com certeza. E nós também temos inquéritos relacionados ao Getúlio Vargas e ao Restauração. E um inquérito maior que trata da questão de leitos de retaguarda. Isso é essencial que o Estado amplie esses leitos de retaguarda, porque as emergências estão muito lotadas. As unidades não têm condição de atender à demanda que existe e somente haverá uma melhora nessa assistência à população com a contratação de mais leitos de retaguarda para as grandes emergências, ou seja, Otávio de Freitas, Restauração, Getúlio Vargas. Então, esse inquérito que a promotoria tem instaurado e tem audiência designada com a Secretaria de Saúde, é essencial que haja essa contratação de mais leitos para dar retaguarda às grandes emergências e desafogar, porque enquanto as emergências estão lotadas, não sobram leitos para as cirurgias eletivas, nem leitos, nem profissionais. Então, vai continuar aumentando esse número de pessoas aguardando por cirurgias eletivas, porque as unidades mal conseguem dar vencimento às cirurgias que chegam lá de emergência. Bom, uma última pergunta, promotora. Esse acordo que está sendo celebrado com a Secretaria de Saúde, com o Hospital Otávio de Freitas, se ele não for cumprido, o que pode acontecer? Bem, nós partimos do pressuposto de que sempre serão cumpridos os acordos firmados com o Ministério Público, e assim tem sido. Mas no caso de descumprimento, a promotoria ingressará como ingressa, quando é o caso, com a ação civil pública, para corrigir essa situação. Bom, e amanhã o Ministério Público faz então a vistoria, né? Isso, amanhã tem uma inspeção na unidade. Promotora, muito obrigado, viu? Grato pela entrevista. Obrigada também. E lembrando a você que está assistindo o nosso programa, né, que você pode sempre contar com o WhatsApp aqui da TV Tribuna, como a gente fez essas denúncias aí, vocês estão vendo que a Promotoria da Saúde já está tomando atitude, está tomando providência.